Questão 46. Vamos começar ela aqui, hein? O que ela vai dizer aqui pra gente, essa questão 46 de humanas? Ela diz o seguinte, ó. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas nas cidades em relação ao quê? Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade do Valparaíso, na costa chilena. Um terremoto ocorreu por profundidade de 112 km. Texto 2. Um tremor de terra de magnitude, abalo de magnitude, né? Tremor de terra. Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores no interior de São Paulo. Opa, olha só. Aqui, 3 fatos, né, 3 situações que aconteceram sobre magnitude dos terremotos, né? Uma bem mais intensa, tá? Uma bem mais intensa, 5,9 aí na escala Richter, outra de 4,9 e no Brasil tremor bem menor, né? Por quê? Porque o Brasil, ele não tá tão próximo que... E aí? Essa é a pergunta da questão. A diferença entre os eventos geológicos relatados decorre das distintas posições geográficas das cidades em relação ao quê? Letra A. Planícies costeiras? Não. O que são planícies costeiras? Como o nome já diz, são regiões planas perto do oceano e de rios. Oceano e de rios, né? Renato, é muito difícil quando eu vou ver uma correção e só diz que está errado, porque fica muito difícil eu entender o que é uma planície costeira. Não vem nada na minha cabeça quando a gente pensa quanto a isso. Então, qual cidade você é? Qual estado você mora? E aí, qual estado você mora, tá? Vou te dar alguns exemplos. Uma das maiores praias do Brasil é justamente a do Rio Grande do Sul, sabia disso? Né? Porque é a maior planície costeira que a gente vai ter. Ela se estende de Torres, tá? Até lá o final quase, acho que é Quintão, não sei aonde que é, né? Uma das últimas praias, ou seja, é uma planície. Por que é uma planície? Porque é uma região plana, que fica próxima a um rio, né? A um lago, a Lagoa dos Patos, ali e tudo mais, e junto disso o oceano. Então ali é uma planície costeira, porque ela fica na costa, né, do continente, e ela é uma planície, tá? Outras regiões também tem, mas uma das mais importantes que eu acho que vale a pena você memorizar é justamente essa do Rio Grande do Sul, né? Que se estende, você pode pesquisar depois a extensão da faixa de areia ali, né? É uma praia inteira conectada, dá pra você ir correndo por ela toda, entendeu? Vai quase o estado todo do Rio Grande do Sul. Tem também, eu acho que a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, também é considerada uma planície costeira, e tem outras regiões no Brasil também que é considerada. Então, eu acho muito bom você associar esses fundamentos, porque caso caia na prova, falando de planícies costeiras, você pode acertar. Agora, bacias continentais, não é, né? Bacia continental, basicamente, você tem que imaginar justamente uma bacia, né? E aí, essa bacia, ela pode ter água, ela pode ter sedimentos, você pode pensar na bacia amazônica, né? Isso é uma bacia do continente. A bacia amazônica é do continente. Ela pode ter sedimentos, ela pode ter água. Então não é essa característica, porque a gente está falando de terremotos. Pensa que planície costeira e bacia continental não tem nada a ver. Quando eu falo de terremotos, eu estou falando de placas tectônicas, né? Automaticamente você tem que pensar em placas tectônicas. Então, logo, placas tectônicas, nós temos alguns movimentos que podem acontecer. Quais são os movimentos de placas tectônicas que podem acontecer? Tá fixo na sua cabeça? Bom, sabendo que esse é um dos temas mais relevantes que caem dentro da prova do Enem, sabendo que esse é um dos temas que podem cair nesse domingo, você tem que saber os 3 que podem cair, tá? Primeiro, nós podemos ter placas tectônicas que nós chamamos de placas divergentes, tá? Divergentes. Beleza? Zonas de divergência também pode aparecer para você, né? Imagina que eu tenho zonas de divergências. Bom, zona de divergência você já pode imaginar que são placas que estão se afastando, não é? Essas placas que estão se afastando. Isso pode cair, e eu acho que vai cair no Enem 2025, porque todo ano cai. Renato, zona de divergência, basta saber que estão se afastando? Não, você tem que saber, por exemplo, alguns impactos do que pode aparecer. 2 mais importantes que pode cair esse ano, tá? Primeiro deles, um já caiu na prova do Enem, que é regiões de rift, que acontece na costa africana, né? Perceba que essas regiões de rift, quando vai se afastando a placa, permite com que saia ali, né? Lava vulcânica, por exemplo, a gente tem regiões ali onde a gente tem muita atividade vulcânica, tá? E aí vai cair um mapa da África, onde a gente tem justamente essas intensidades vulcânicas, e a gente vê ali que parte, né, da costa ali do continente africano está se separando, está se afastando. Isso é uma região de rifteamento. Existe também uma separação mesoatlântica, ou seja, uma separação da placa da América aqui com a placa, né, que é do continente ali africano. Tá? Nessa separação, a gente criou ali uma região chamada dorsal mesoatlântica. A gente não, né? No mundo surgiu isso. Então, quando você olha um mapa mundo, assim, né? Quando você olhar o mapa do mundo, entre aqui a região do Brasil e você olhar aqui a África, você vai ver que vai ter uma dorsal mesoatlântica. O que é essa dorsal? É o afastamento das placas tectônicas, tá? É o afastamento, né? E aí, você vai pensar, pô, Renato, mas uma dorsal não é algo que meio que vai crescendo como um espinho, né?
se um afastamento não deveria ser profundidade, mas é que quando você afasta a placa, você tem derramamento de lava, né? Lava saindo. Só que como tá abaixo, lá no oceano, né? Você imagina que essa lava vai saindo, ela vai meio que se enrijecendo, assim, né? Ela vai ficando rígida, vai virando ali meio que rocha, né? E aí vai construindo essa dorsal. Então por isso que a gente tem essa dorsal também mesoatlântica. Cara, isso aqui pode cair na sua prova do Enem, tá? Anota isso. Dorsal mesoatlântica. Imagina se cai esse ano. Tema forte, tá? De geografia física, para você que não estudou. Bom, isso são zonas de divergência. Segundo ponto que a gente pode ter também, nós podemos ter zonas de obducção. Zonas de obducção. O que são zonas de obducção? É basicamente quando eu tenho uma placa e eu tenho outra placa, só que ao invés de elas estarem se afastando, elas estão raspando uma na outra. É como se uma placa estivesse indo para cá e a outra placa estivesse movimentando para cá. Ou seja, elas estão meio que raspando uma na outra. Quando essas placas elas ficam raspando uma na outra, ali vai acontecer um acúmulo de energia. Isso também é responsável por terremotos, tá? Isso também causa ali alguns terremotos, né? Vai se acumulando, vai acumulando ali essas placas e uma hora a bomba estoura, né? Uma hora essa energia ela vai ter que ser liberada. É chamada zonas de obducção. As zonas de obdução também formam alguns dobramentos, né? Podem formar os dobramentos modernos, assim, né? Como se fossem algumas montanhas. Tá ali do lado ali, meio que elas vão se raspando na outra, vai formando alguns dobramentos ali, né? Então pode formar também dobramentos modernos. E para fechar, nós temos as zonas de subducção, tá? As zonas de subducção, aí como o nome já diz, é como uma placa vai para cima, né? E a outra placa entra por baixo, né? Então uma tá indo por cima da outra, beleza? Essas zonas de subducção, ela pode provocar, ou seja, criar montanhas, né? Então ela é responsável por montanhas, ou também chamado de dobramentos, né? Dobramentos antigos que podem acontecer aqui. Ela também é responsável por criar ali fossas, como as fossas das Marianas, né? Porque ao mesmo tempo que ela cria uma grande montanha, ao mesmo tempo ela também cria uma grande fossa, né? Então, uma grande montanha também tem uma grande fossa. Então, ao mesmo tempo que ela cria a montanha, ela também cria ali grandes fossas, beleza? E claro, se eu tenho duas placas que estão se encontrando, isso também vai causar terremotos. E quanto mais próximo você está dessa região de encontro de placas ou zonas de subducção, como diz aqui o texto, que é a letra C, zonas de subdução, maior você sente a intensidade, né, do terremoto. O Brasil, ele está no meio da placa, tá? Ele está no meio da placa tectônica. Então, não é que o Brasil não tem terremoto, mas que você sente pouquíssimo ali o tremor, porque você está longe dessas zonas de encontro. Beleza? Boa revisãozinha, tá? É o fundamento que você já tem que pegar aqui, ó. Já vai dando aquele fundamento aí, anota. Isso aqui é importantíssimo. Essa live você tem que sair daqui com uma folha, tá? Uma caneta, porque isso aqui vale mais do que qualquer revisão de geografia, né? Ah, vou revisar geografia física, tudo já tá aqui. Ah, vou revisar história, tudo já tá aqui, tá? O que eu te expliquei não tem outra coisa para cair na prova do Enem. Tudo que pode cair no Enem 2025 já está explicado, entendeu? Ah, o que vai cair de placa tectônica? Já está tudo aqui. Já te expliquei todos os fundamentos. O que são áreas de denudação? Vamos lá, pode cair na sua prova. O que é desnudar, né? Aí vem da aula de linguagens. Você já percebeu? Deixa eu perguntar para você agora, né? Você que está fazendo prova de linguagens, você já percebeu o quanto você melhora na prova de humanas quando você começa a fazer provas de linguagens? Porque você vai aprendendo a decifrar alternativas que usam palavras mais difíceis, como área de denudação. Ah, nunca ouvi falar disso na aula de geografia. Sim, porque a gente nem usa esse termo na aula de geografia, né? Eles colocam de propósito. Aí você vai tentando buscar. O que é denudado? O que é desnudar? Opa, área de denudação, pensa o que é nudez, né? Algo que está, por exemplo, sem roupa, né? Desnudado. A área de denudação é uma área desmatada, é uma área devastada, né? Devastada, uma área desnudada, entendeu? Imagina que eu tenho ali a vegetação, ou seja, quando eu arranco a vegetação de um lugar, tá? Isso é uma área onde a vegetação ela foi tirada, entendeu? Tá desnudada, é uma área de denudação. É esse fundamento, tá vendo? É só a tradução da palavra, é só você pegar, né? Patenteado aí pelo nosso é a análise dimensional de palavras, né? Patenteado em Memorize, análise dimensional de palavras, tá? É o fundamento que você deve ter. Aí o grande fundamento é, tá, mas pro domingo, Renato, vai cair a área de denudação? Não. Mas o que pode cair em relação a isso? O que causa a área de denudação? Tá? O que causa? Aí você pode pensar em vários fundamentos, como, por exemplo, conceitos que envolvem erosão, entendeu? Do solo, que envolve intemperismo, que envolve lixiviação, entendeu? Então, áreas que você vai tirando aquela vegetação têm impactos ambientais que causam, por exemplo, destruição do solo, intemperismo, lixiviação, salinização, ou seja, vários fundamentos que são ocasionados por essas áreas onde você vai tirando a mata ali que está presente naquela vegetação nativa, tá? Agora, vertentes escarpadas. Não. O que é vertentes escarpadas, né? Aí vem de escarpas. Escarpas, você tem que pensar sempre, né? Em um tipo de
de solo, né? Você tem que pensar num tipo de vegetação, isso são as escarpas. Quando você pensar em uma vertente, você tem que pensar em verticalização, algo mais vertical, entendeu? Então, vertentes escarpadas são aquelas escarpas que são mais verticalizadas, né? Essas são as vertentes escarpadas, né? Pode aparecer na sua prova, vertentes escarpadas, chapadas, superfícies lateríticas, entendeu? São fundamentos que podem estar muito relacionados um com o outro ali, né? Essas áreas de vertentes escarpadas, né? Imagine que regiões onde tem escarpas sendo formadas. O que seriam essas escarpas? Seriam basicamente como se fosse crateras, né? Quebras naquele solo que deixam elas mais íngremes ali, né? Como se a gente pensasse numa erosão que está acontecendo naquele solo. É uma vertente escarpada, né? Pode pesquisar depois, né? Tem a aula de erosão, tem vários tipos de erosão que pode aparecer no solo, né? Essas vertentes escarpadas é uma delas. Essa questão eu só aprofundei um pouquinho mais porque ela é de geografia física e muita gente não estudou geografia física e aí às vezes acaba errando, né? Agora a gente já começa a entender um pouquinho mais, não tem dificuldade, cara. Geografia física é o fundamento, tá? É o fundamento básico do básico do básico do básico. Não tem muito o que fugir, né? O que cai é sempre a mesma coisa de geografia física. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.